Esta é a TV ABF trazendo um conteúdo relevante para você, direto aqui da ABF Franchising Expo 2014. Estamos falando um pouquinho sobre perfil de franqueados e se é possível desenvolver quais são as características importantes para um franqueado de sucesso. Para isso, eu tenho aqui no estúdio comigo Antônio Moreira Leite, que é diretor-geral do Grupo Trigo, e vai falar um pouquinho sobre a capacidade de liderar equipes. Tudo bem, Antônio? Tudo ótimo, obrigado pelo convite. Nós aqui agradecemos sua presença aqui. Queria saber de você se a capacidade de liderar equipes é um fator crítico de sucesso para uma operação de franquia. Essa habilidade é uma habilidade determinante para o sucesso de qualquer negócio. É óbvio que tem pessoas que já nascem com uma característica natural de liderança. São pessoas que desde pequenos são envolvidos com os grêmios estudantis, eventualmente pode ser líder de um grupo de uma atividade de lazer, enfim, são pessoas que têm essa característica natural. Por outro lado, eu acho que a capacidade de liderar tem a ver também com uma característica muito básica e fundamental para quem está disposto a entrar num setor como o nosso, como o setor de serviços, que é gostar de gente. Porque no final do dia, quando a gente fala, por exemplo, de nosso negócio, que é um negócio de restaurante, nós estamos num negócio de gente servindo gente. A gente está falando realmente de cuidar, não só cuidar dos clientes, mas cuidar das suas pessoas, cuidar das suas equipes. O setor de alimentação rápida é um setor que tem uma característica de uma rotatividade de mão de obra muito alta, né? Quando você vai ver dados do setor, na média os restaurantes rodam mais do que 100% da equipe, pelo menos uma vez ao ano. Isso é um número muito alto. E quem é que consegue fazer um trabalho diferente? Consegue fazer um trabalho diferente? Exatamente empresas que têm nesse cuidado com as pessoas e nessa capacidade de liderar gente. E liderar de que forma? Liderar através de uma gestão transparente, ou seja, você ter muito claro com a sua equipe aonde você quer chegar, é você ter objetivos compartilhados e fazer uma checagem frequente desses objetivos, porque é mais ou menos como você perder peso. Só perde peso quem se pesa, porque se você não se pesa, você não sabe para onde você está indo. Então você poder frequentemente estabelecer checkpoints com o seu time, se aquele objetivo que você traçou, vocês estão alcançando, se não estão alcançando e como está se alcançando, é fundamental. Quando a gente fala, por exemplo, de restaurantes como Spoleto, que hoje são 330 restaurantes espalhados pelo Brasil, a gente tem uma prática diária que a gente chama de buongiorno. O que é o buongiorno? Buongiorno é todo início de turno das equipes, o líder daquele turno faz uma reunião que não dura mais do que 15 minutos e que vai estabelecer qual é o foco do dia, qual é o foco daquele restaurante, se tem alguma promoção nova, se tem alguma campanha vigente, se tem algum comunicado novo da franqueadora. E você diria que técnicas como essa, elas ajudam aos líderes a desenvolver a sua capacidade de liderança? Olha, eu acho que você praticar isso, que nada mais é do que praticar um cuidado com o seu time, sem dúvida que ajuda você a desenvolver essa habilidade, a desenvolver essa competência. E além do fato de você compartilhar de uma maneira transparente e checar se você está no caminho certo, é fundamental que você também reconheça os bons resultados alcançados. E quando a gente fala em reconhecer, a gente está falando de uma maneira muito clara, você ter um plano de meritocracia, um plano de remuneração variável, em que parte da remuneração do seu funcionário seja do nível que for. Então, eu estou falando desde o nível mais básico de uma pessoa que está se iniciando dentro de um restaurante, até o nível de direção da franqueadora, você tem um plano de remuneração variável baseado nesses objetivos. Isso é fundamental para liderar e engajar o time. Então, quer dizer, você falou alguns pontos fundamentais importantes. Um é alinhamento de objetivos, metas claras para toda a equipe. Isso. E o reconhecimento, tanto através de uma meritocracia na remuneração, imagino como reconhecimento também nesses momentos de encontro de pessoas que se destacam por um bom atendimento a cliente, assim por diante. Você acredita que é possível desenvolver essa capacidade? Alguma pessoa que por alguma razão, às vezes uma experiência anterior que não tinha
uma necessidade tão grande? É possível? Eu acho totalmente possível, porque a gente já sabe, porque é natural do modelo de franquias, a gente já tem uma série de melhores práticas que a gente já sabe que dão certo. Quando bem implementadas, elas geram resultados. E todos os bons franqueados, os grandes franqueados, franqueados de sucesso, eles têm uma característica comum a esses franqueados, que é executar essas boas práticas. É óbvio, volto a dizer, existem características que são do indivíduo, né? Alguns têm mais facilidade e outras têm habilidade de comunicação, o outro vai ter uma habilidade de organização, de um processo, mas no final, se você implementa essas melhores práticas, que tem a ver com cuidado, que tem a ver com comunicação, que tem a ver com estabelecimento de metas, que tem a ver com checagem, que tem a ver com feedback. E mais uma vez, a gente não está falando do nível estratégico, a gente está falando do time operacional, é praticar isso com o seu time de operações. O resultado que você vai alcançar vai ser, sem dúvida, superior a quem não pratica isso. Então, eu acho que tem a ver você estar disposto a implementar essas ferramentas. Ou seja, você pode sim se desenvolver nessa área. E aí é prática, por exemplo, nas redes Spoleto e as redes Domino's, feedback, porque eu acho que feedback é um ponto importante na gestão de pessoas, e eu queria que você trouxesse algumas dicas para o líder fazer um bom feedback. Tá. O que é e Perfeito. como fazer? Então, é prática nossa, sim, tá? A gente tem uma política de dar feedback semestrais de uma maneira formal, isso em toda a estrutura, incluindo as nossas operações. Que é dar um retorno para o funcionário, pontos que ele está se desempenhando bem e pontos que ele precisa melhorar. Isso? Exatamente. E o que eu acho que é fundamental para você ter um feedback bem dado é você se basear em fatos e dados. E não se basear naquilo que você acha. Porque se você vai para o campo da subjetividade, aí é a sua opinião contra a opinião do funcionário. E aquilo não é produtivo. Então, você ter muito claro de cada um dos elementos que você está avaliando, fatos e dados que corroboram, sejam os pontos fortes e sejam os pontos a se desenvolver. Porque isso ajuda o funcionário a se desenvolver. Perfeito. Na medida que você tangibiliza essas situações e esses fatos que estão sustentando a sua opinião. E dá um caminho, ou no caso positivo, reforça que ele mantenha aquele comportamento. É isso, né? Exatamente. Muito bom, Antônio. Quero agradecer muito a sua participação aqui conosco. Obrigado a você. Foi um prazer. Prazer. Essa entrevista fica por aqui, a TV ABF, trazendo um conteúdo relevante para você.